Shalom, povo lindo que vai morar no céu. Bom dia, que Deus abençoe nosso dia, que seja um dia repleto de bênção, de paz, guardado pelo nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos aqui mais um dia para trazer a mensagem do Senhor, a palavra, que é importante, para a nossa vida, em nome de Jesus. Estamos em Neemias capítulo 7 e vamos ver o que Deus fala conosco em nome de Jesus, amém? Amém, louvado seja o nome do nosso Senhor, aquele que é único e digno de toda honra, de toda glória e de todo louvor. Diz assim o texto: Neemias estabelece guardas em Jerusalém. Ora, uma vez reedificado o muro e assentadas as portas, estabelecidos os porteiros, os cantores e os levitas, eu nomeei Anani, meu irmão, e Ananias, maioral do castelo, sobre Jerusalém. Ananias era homem fiel e temente a Deus, mais do que muitos outros, e lhes disse: não se abram as portas de Jerusalém até que o sol se aqueça, e enquanto os guardas ainda estão ali, que se fechem as portas e se tranquem. Ponham-se guardas dos moradores de Jerusalém, cada um no seu posto diante de sua casa. A cidade era espaçosa e grande, mas havia pouca gente nela, e as casas não estavam edificadas ainda. A relação dos que voltaram a Jerusalém. Então meu Deus me pôs no coração que ajuntasse os nobres, os magistrados e o povo para registrar as genealogias. Achei o livro da genealogia dos que subiram primeiro, e nele estava escrito: são estes os filhos da província que subiram do cativeiro, dentre os exilados, que Nabucodonosor, rei da Babilônia, levara para o exílio e que voltaram para Jerusalém e para Judá, cada um para a sua cidade, os quais vieram com Zorobabel, Jesua, Neemias, Azarias, Ramaías, Naamane, Mordecai, Bilzã, Misperete, Bigvai, Neum e Baná. Este é o número dos homens do povo de Israel. Foram os filhos de Paros, 2.172. Os filhos de Cefatias, 372. Os filhos de Ará, 652. Os filhos de Pat-Moabe, dos 52. Dos filhos de Jesua e de Joabe, 2.818. Os filhos de Elão, 1.254. Os filhos de Zatu, 845. Os filhos de Zacai, 760. Os filhos de Binui, 648. Os filhos de Bebai, 628. Os filhos de Asgade, 2.322. Os filhos de Adonicão, 667. Os filhos de Bigvai, 2.067. Os filhos de Adim, 655. Os filhos de Ater, da família de Ezequias, 98. Os filhos de Azum, 328. Os filhos de Bezai, 324. Os filhos de Arife, 112. Os filhos de Gibeão, 95. Os homens de Belém e de Netofa, 188. Os homens de Anatote, 128. Os homens de Bet-Asmavete, 42. Os homens de Quirate Jearim, Sefira e Beerote, 743. Os filhos de Ramá e Geba, 621. Os homens de Miquimá, 122. Os homens de Betel e Ai, 123. Os homens do outro Nebo, 52. Os filhos de Elão, 1.254. Os filhos de Arim, 320. Os filhos de Jericó, 345. Os filhos de Lode, Adide e Ono, 721. Os filhos de Sena, 3.930. Os sacerdotes, os filhos de Gedaías, da casa de Jesua, 973.
Os filhos de Imer, 1052. Os filhos de Pazur, 1247. Os filhos de Arim, 1017. Os levitas, os filhos de Jesua, de Cadmiel, dos filhos de Rodeva, 74. Os cantores, os filhos de Asaf, 148. Os porteiros, filhos de Salum, os filhos de Ater, os filhos de Talmon, os filhos de Acube, os filhos de Atita, os filhos de Sobai, 138. Os servidores do templo, os filhos de Zião, os filhos de Razuf, os filhos de Taboate, os filhos de Queros, os filhos de Sia, os filhos de Padom, os filhos de Lebana, os filhos de Hagaba, os filhos de Salmai, os filhos de Anã, os filhos de Gidel, os filhos de Gar, os filhos de Reaías, os filhos de Rezim, os filhos de Necoda, os filhos de Gazão, os filhos de Uza, os filhos de Pazéia, os filhos de Bezai, os filhos de Meunim, os filhos de Nefuzessim, os filhos de Baquebuque, os filhos de Acufa, os filhos de Arur, os filhos de Baslite, os filhos de Meida, os filhos de Arza, os filhos de Barcos, os filhos de Císera, os filhos de Tama, e os filhos de Nessias, e os filhos de Atifa, os filhos dos servos de Salomão, os filhos de Sotai, os filhos de Soferete, os filhos de Perida, os filhos de Jala, os filhos de Darcon, os filhos de Gidel, os filhos de Cefatias, os filhos de Atil, os filhos de Poquerete, Azebaim, e os filhos de Amon, todos os servidores do templo, e os filhos dos servos de Salomão, 392. Os seguintes subiram de Tel-Mela, Tel-Arza, Querube, Adom e Imer, porém não puderam provar que as suas mulheres e a sua linhagem eram de Israel. Os filhos de Delaías, os filhos de Tobias, os filhos de Necoda, 642. Dos sacerdotes, os filhos de Abaías, os filhos de Cós, os filhos de Barzilai, o qual se casou com uma das filhas de Barzilai, o gileadita, e que foi chamado pelo nome dele. Estes procuraram o seu registro nos livros das genealogias, porém não o acharam, porque foram tidos por imundos para o sacerdócio. O governador lhe disse que não comessem das coisas sagradas até que se levantasse um sacerdote com Urim e Tumim. Toda esta congregação junta foi de 42.360, afora os seus servos e as suas servas, que foram 7.330 cantores e cantoras. Os mulos, 245, camelos, 435, jumentos, 6.720. Contribuições para o templo. Alguns dos cabeças das famílias contribuíram para a obra. O governador deu para o tesouro em ouro 1.000 daricos, 50 bacias de 530 vestes sacerdotais. E alguns mais dos cabeças das famílias deram para o tesouro da obra em ouro 20.000 daricos, e deu o restante do povo. Foi em ouro 20.000 daricos e 2.000 arratéis de prata e 67 vestes sacerdotais. Os sacerdotes, os levitas, os porteiros e os cantores, alguns do povo, os servidores do templo e todo Israel habitavam nas suas cidades. Amém? É um texto assim um pouco maçante, né? A leitura parece ser muito cansativa porque são muitos nomes um pouco difíceis de se pronunciar, mas é a relação dos que voltaram, né? E a gente pode ver que não são números pequenos, são números significativamente grandes. Então quer dizer que o povo, ele de certa forma prosperou, o povo, ele se multiplicou e foi grande a obra que fez o Senhor no meio deles.
No final deste capítulo, nós vemos as contribuições para o templo e nós vemos aqui que os cabeças das famílias contribuíram para a obra, né? E aqui fala que o governador deu ouro, o outro deu daricos, e os sacerdotes, os levitas e alguns dos cantores, né? Eles estavam ali ajudando, contribuindo. Eu acho muito bonito quando um líder, né? Ele é o primeiro a ofertar, ele é o primeiro a se doar, né? A gente sabe que quando a gente quer dar o exemplo, a gente precisa ter mais do que palavras, mais atitudes. E aqui a gente vê, né, no final desse capítulo 7, a gente vê aqui um bom exemplo, as pessoas ali contribuindo. Então, mais que participar é contribuir. Se você participa de um ministério, de uma denominação aí, mais do que participar apenas ali, seja um contribuinte da obra, né? Procura se envolver no que está acontecendo nesse ministério, ver o que estão realizando, o que estão fazendo. É sempre bom se envolver. Quanto mais a gente se envolve, mais ali cheios de Deus, mais vivificados nós somos e fortalecidos através da palavra. É a palavra que cura, irmãos, é a palavra que liberta, é a palavra que restaura. Eu creio nisso, eu vivo isso, a palavra tem sido baluarte na minha vida, espero que tenha sido na sua também. Amém? Amém, irmãos. A gente aprende nessa palavra aqui também que não basta simplesmente construir, é fácil ter, né, obter algo. A gente vê através da vida de Neemias aqui, ele construindo um grande muro, um cerco em volta dessa cidade, né, de Jerusalém. O templo já havia sido construído, mas mais do que construir é você manter, né, você ter responsabilidade de saber que vai precisar de mantedores, que difícil não é ter, é manter ali de pé os muros, né? Porque tem o inimigo do outro lado, a gente vê aqui levantando os porteiros, né? Esses oficiais, as pessoas que são importantes, né? Para o cuidado dos portões, de abrir e fechar, né? E também assim é na nossa vida, né? A gente tem que ser sábio, não adianta simplesmente ser praticante da palavra, dizer que eu pratico, eu faço, eu aconteço, mas no final do dia falta sabedoria, falta entendimento em diversas áreas. A gente tem que buscar sim, irmão, todos os dias estar alicerçado na palavra e não ser hipócrita diante de Deus, né? Que Deus nos dê sabedoria e entendimento para a gente sobressair sobre as diversidades de cada dia. É verdade. Amém? Muita hipocrisia no meio do povo de Deus, né? Que a gente vê muita arrogância, muita prepotência, difícil. Mas é como o pastor falou, né? A gente mais do que ter é manter. Um exemplo assim muito fácil para você poder assimilar isso que ele falou, que ele não trouxe ali um entendimento muito claro, mas eu quero complementar. Exemplo é um carro, né? Você compra um carro e você pensa que é só pôr gasolina e sair andando. E a pessoa anda com o carro, vai pondo gasolina e daqui a pouco tem que vir, né, ali a manutenção. Tem que ver os pneus, tem que verificar os freios, tem que ver o motor, tem que trocar o óleo, tem que pagar o IPVA, tem que arrumar uma documentação, tem que ter habilitação, tem todo um contexto por trás daquele ter um carro. Às vezes a dificuldade da pessoa não é obter um carro. Ela trabalha, ela se esforça, ela junta o dinheirinho, ela tá ali com o carro, mas e agora? Né? Esse carro vai precisar andar, esse carro vai precisar estar, né, entre aspas, sadio para ele estar rodando. Então é a mesma coisa no casamento. Por que há o desgaste no casamento, né? Porque a gente casa, é fácil casar, né? Fazer aquela festa, preparar um dia é maravilhoso, né? Preparar aquela festa, preparar aquela cerimônia, aquele dia da grande festa é lindo, mas e quando o mover passar, né? Quando vierem as adversidades, quando vierem as situações, é aí que são elas, né? Tudo na vida, irmão. A pessoa luta, para se esforça, para se formar num ofício, né? A pessoa sonha, eu quero ser um médico, eu quero ser uma professora, né? Eu mesmo sempre sonhei ser professora, via minha mãe com cadernos, com livros, e minha mãe me falava muita coisa e eu não conseguia compreender. Mas quando eu comecei a atuar como professora, eu comecei a ver as dificuldades do ofício em si. Mas quando a gente tem amor, quando a gente realmente está decidido a manter aquilo, a gente se esforça para dar o nosso melhor e fazer acontecer. Então aqui, como o pastor bem disse,
eles concluíram, né? Só que agora eles precisavam manter aquilo dali, precisavam ali ter uma manutenção, ter um cuidado, né? Então, assim, eu não sei o que você tem buscado na sua vida, mas pense bem, né, a respeito disso, porque às vezes a gente idealiza algo que só tá na nossa cabeça, né? A realidade é bem diferente. A gente precisa ter muito cuidado com a expectativa e a realidade. Não gerar expectativas em pessoas, em coisas, em bens. Uma coisa não pode fazer você feliz, um bem não pode fazer você feliz, a outra pessoa não pode fazer você feliz. Quem vai fazer você feliz é Jesus. Ele vai preencher esse vazio que tem no seu coração e você vai ficar pleno, pode vir o que vier, você vai ser você e vai ser feliz e tá tudo certo. Mas você precisa se encontrar com Deus. Todo ser humano precisa viver esse momento com Deus. Senão você acaba andando em círculos e passa a viver que nem o povo no deserto, né? Uma trajetória que se faz em horas, eles levaram 40 anos ali, né? Lógico que tinha todo um propósito. Amém? Amém. Vamos orar em nome de Jesus. Senhor, meu Deus e amado Pai, nós te damos graças, Senhor, por mais essa oportunidade de estarmos na Tua presença, podendo, Senhor, se alimentar, Senhor, da Tua palavra, Senhor. Que o Senhor opere em nós, Senhor, o Teu querer, a Tua vontade, que a gente não venha ser simplesmente ouvinte da Tua palavra, Senhor, mas praticante, colocar em prática, ter sabedoria, Senhor, ao falar, ao fazer, Senhor. Dê, Senhor, a nós, Senhor, entendimento das coisas, Pai. Opere em nós o Teu querer, a Tua vontade, Senhor, a cada dia, Senhor. Eu rogo, Senhor, pela vida desse irmão, dessa irmã, que a gente possa ser sábio, Senhor, na nossa busca, na nossa caminhada, em nome do Senhor Jesus. Assim eu oro e te agradeço, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E graças a Deus. Lâmpada para os meus pés, a palavra do Senhor, e luz que clareia o nosso caminho. Que Deus abençoe seu dia. Shalom.